Prazer é todo meu você ter aceitado esse convite. Valeu, que para estar agradeço. aqui educando um pouco mais e dividindo suas experiências com o pessoal. E, né, é um prazer. E fala pro pessoal aí quem é o Gus. Obrigado, Elza. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, por estar aqui, todo mundo junto. Acho que já faz um tempo aqui que eu estou nos Estados Unidos, também tenho interesse, que nem a Elza, em spread conhecimento, né, a divulgar conhecimento, passar um pouco de educação financeira. Muita gente vem do Brasil com um tipo de educação financeira e chega aqui é completamente diferente. Então a gente precisa se educar. Todo mundo quer um futuro melhor em relação à saúde, em relação a finanças. Então você precisa formar uma base bem feita, bem educada, bem familiarizada com tudo que tem em relação a isso, em relação a crédito, o que você precisa para formar isso e em aumentar o teu patrimônio a longo prazo. Então é isso que é um pouco que a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Eu sou loan officer, eu trabalho com a parte de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, tanto aqui na Flórida quanto outros estados, e para clientes que estejam tanto no Brasil quanto clientes que estejam já aqui nos Estados Unidos, mesmo aqueles que ainda não têm Social Security, que ainda não têm status, dependendo da sua citação, você tem também como conseguir a compra do seu imóvel. Então, estamos aqui para trocar uma ideia em relação a isso. Isso. Tá vendo, pessoal? Isso é muito importante, né? Saber quantas informações, quantas coisas, né? Que às vezes a gente deixa de comprar uma propriedade por falta de informação. Justamente. Né? E a informação da pessoa correta, não só tem uma informação, mas de um profissional que está aqui e tem a licença para falar para vocês exatamente como que tem que ser, tá bom? Então, não percam essa oportunidade. Se não mandar essa live ainda para os seus amigos que precisam, manda que ainda dá tempo. Vamos começando agora. Mas, Gus, primeiro, nosso passo, né? Para quem está querendo comprar a primeira propriedade, né? A primeira casa, para ter uma renda extra. O que você sugeria? Qual seria o primeiro passo para essa pessoa? Ok. Eu acho que muito em relação a isso, você precisa definir realmente o que você quer. Quais são os teus objetivos financeiros, que tipo de imóvel você está procurando obter, a localização desse imóvel. Por isso que é muito importante você estar assessorado por pessoas que trabalham com isso, como a Elza, que é uma corretora que está envolvida no mercado aqui na Flórida, que entende as diferentes tipos de localização em relação ao imóvel e que vai entender os teus objetivos. Além disso, toda a parte do retorno do investimento. Se você está comprando um imóvel para te trazer retorno, você tem que fazer essa análise financeira para saber qual tipo de propriedade, qual tipo de financiamento é o melhor para você naquela situação específica, entendeu? E principalmente você fazer a tua tarefa de casa. Se você já está aqui, você cuida do seu crédito, procura colocar uma entrada mais alta, isso independente de estar juros altos, juros baixos, mercado financeiro sempre a longo prazo, ele vai te dar um retorno financeiro. Exatamente. Porque você não pode contar que vai comprar uma casa hoje, vai vender daqui a 6 meses e vai ganhar $30 mil, $50 mil. Não vai. Agora, se você manter essa casa por 5 anos, 10 anos, 15 anos, com certeza você vai ter, e provavelmente mais do que isso. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, o que você falou. O primeiro passo é saber o que você está procurando, o que você precisa. E daí a gente vai te guiando. Mas agora diz para mim, Gus, existe algum incentivo para os compradores que querem fazer um investimento? Vamos separar agora quem está querendo para morar ou quem está querendo para investimento. Certo. Existe algum tipo de incentivo para esse tipo de pessoa? Sim, principalmente quem está comprando a primeira casa. Existem tipos de incentivos. Aqui na Flórida, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Hometown Heroes Program, que é um programa que inicialmente foi feito só para o pessoal que trabalhava, que eram os first responders, que era o pessoal da área médica, bombeiros, quem trabalhava na área da saúde. Porém, hoje ele é para qualquer profissional aqui na área. Você não precisa trabalhar. Qualquer profissional que trabalha aqui na Flórida, full time, pode conseguir qualificar para esse tipo de programa. Nesse tipo de programa, você pode conseguir até 5% até $25 mil de incentivo para te ajudar a comprar a casa própria. Então, esse é um dos programas que existe. Além disso, também para compra da casa própria, existem outros programas que você pode comprar a casa própria com somente 1% de entrada. E a gente vai te ajudar com 2% até $4 mil para te ajudar em relação à entrada desse imóvel. E além disso, existem programas normais, tipo, muita gente deve ter ouvido falar já de programas FHA, você precisa de 3,5% de entrada. Então, tudo isso vai depender muito das características do cliente, do tipo de documentação que ele tem, de como está o crédito dele, para entender qual é o perfil dele, para entender qual é o programa
que melhor se encaixe nos objetivos dele, entendeu? Interessante. Então, isso no caso, a gente falando de propriedades primárias, né? Uhum. Propriedades de investimento, sim, existem. Tanto as propriedades de investimento como para pessoas que moram aqui, como para pessoas que estão no Brasil. Brasileiros que querem investir aqui e querem blindar seu patrimônio numa moeda mais forte, podem fazer esse tipo de investimento. Inclusive, tem programas, Elza, que as pessoas podem comprar propriedades de investimento sem comprovação de renda. Ai, que ótimo. Então, há programas, claro que tem que fazer sentido aos olhos do banco. Sim. A gente sempre, o processo de mortgage, eu falo para os clientes, meus parceiros, a gente tem que sempre ver o processo de mortgage aos olhos do banco, não é aos olhos do cliente, é aos olhos do banco. Então, se faz sentido para o banco, financeiramente, te emprestar aquele dinheiro, há como você comprar uma propriedade de investimento, inclusive sem comprovação de renda. Ah, que ótimo, que ótimo. Isso. Muitas informações muito importantes, né, para as pessoas que estão aí pensando em adquirir seu imóvel. Maravilhoso, maravilhoso. E você diria assim, na sua opinião, como você já investiu antes em imóveis e você agora tem a sua casa própria, você diria que o mais importante é ter primeiro a casa própria para morar, depois fazer um investimento, sim ou não? Que existe muitas opiniões a esse respeito. Qual seria a sua opinião? Isso, eu tenho vários clientes que muitas vezes estão alugando uma propriedade e eles dizem, não, mas eu quero continuar alugando a propriedade, eu moro com a minha mãe, moro com meu pai e eu quero comprar uma propriedade de investimento. É possível? Sim, é possível. Ele é um pouquinho, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais, você precisa comprovar um pouquinho mais de documentos para o banco em relação a isso. Sim. Quais são os seus objetivos financeiros. Por quê? Se você tem uma casa já, facilita muito para você comprar uma propriedade de investimento. Sim. Facilita porque, que nem esse programa que eu te comentei, que você não precisa comprovar a renda e tudo mais, facilita. Sim. Quais são? De novo, aos olhos do banco. Se você tem uma propriedade primária, você está pagando o teu financiamento e você compra uma propriedade de investimento que está te dando um retorno X. Se você tem algum problema financeiro amanhã, qual é a casa que você vai deixar de pagar? A que você mora ou a que você aluga? A que você aluga. Então, aumenta muito o risco para o banco se você não tiver a casa primária. Se você estiver morando com a tua casa, com o teu pai, com a tua mãe, ou você está alugando, e você compra uma casa de investimento, e você tem esse mesmo problema financeiro, qual é a casa que você não vai pagar? A casa que você está morando, de aluguel, ou a casa de investimento? A casa de investimento você não vai pagar. Então, você tem que olhar sempre o processo aos olhos do banco. Não é que não faça. É possível? Sim, é possível. A gente tem parceiros. Hoje em dia, na empresa, a gente está trabalhando com quase 50 bancos. Então, a gente tem uma gama diferente de tipos de produtos financeiros para encaixar no perfil do cliente. Porém, facilita para o cliente se ele já tiver uma casa primária. Interessante. Faz sentido, faz sentido. E como o Gus falou, temos que sempre estar olhando aos olhos do banco, que é ele que está investindo dinheiro ali. Então, o que faz sentido, claro que o banco não quer perder, sabemos disso, né? Então, o que faz sentido vai ser melhor. Mas, como ele sempre falou, sempre dá uma ligadinha pro Gus, faz as perguntas. No final da live aqui vai ficar lá no meu Instagram o link a todos os dados do Gus, da rede social. Vocês podem entrar em contato com ele a qualquer momento, fazer todas essas perguntas. Não vai estar incomodando, gente, porque uma das coisas que as pessoas sempre falam, né? Não, eu não quero ligar, eu não quero incomodar agora, porque eu não estou preparada ainda. Não, gente, por favor, liga, pergunta. Antes de fazer alguma coisa. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa. Pergunta. Por quê? Porque a gente já vai colocar vocês no caminho certo. Justamente. O que tem que fazer você dar aquela volta e o tempo que você perdeu, ou teve informações erradas, fez alguma documentação errada, né? Então, por favor, entre em contato. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, pode pôr aqui no chat, tá? Estamos aqui para responder, tá bom? Isso, e uma coisa importante que você falou, Elza, tem muita gente que diz, mas o meu amigo comprou de determinada forma, o meu amigo comprou sem dar entrada, meu amigo não registrou nada no imposto de renda dele, comprou uma casa de $500 mil, o meu amigo. Seu amigo só sabe o processo dele. Existem profissionais que justamente podem te assessorar, você sabe onde você quer chegar, que você tem a chave da casa na tua mão. Porém, você não sabe necessariamente qual é a tua situação hoje, o teu crédito, tua disponibilidade financeira, como que foi reportado o teu income taxes. A maioria das pessoas que a gente pede, preciso ter o income taxes para ver como você reportou a tua renda. Eu reportei, sei lá, $50 mil. Ok, deixa eu ver teu income taxes. Aí tu vai ver o income taxes, tá lá, 50 mil. Mas ele ganhou 20 mil de unemployment e 30 mil, unemployment é seguro-desemprego. 20 mil de seguro-desemprego e 30 mil ele registrou de renda.
Então a renda dele é 30. É 30. Não é unemployment. Aham. Então existem várias coisas que a gente precisa ver um pouco mais a fundo para poder assessorar o cliente. Por isso que é importante estar trabalhando com pessoas que trabalham no mercado, que entendem o que estão fazendo, Isso. justamente para poder traçar esse caminho. De onde você está hoje até o teu objetivo futuro, que é ter a tua própria casa. Porque nós, como profissionais, nós vamos olhar um documento com um olhar diferente do Justamente. que a própria pessoa, né? A mesma coisa Isso. quando eu vou fazer o balanço, a planilha financeira, que eu pergunto, quanto que você ganha? Eu ganho tanto. Mas quando vai lá no Olerite, né? É. Aí você vê exatamente quanto que a pessoa ganhou, quanto que não ganhou, descontos e tudo, coisa que ninguém para e Justamente. pensa. É isso né? aí. Isso é muito interessante. É isso aí. Agora, Gus, tem sempre aquela pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo faz para nós. E os juros, como é que fica? Vai cair ou não vai? Que vai cair, vai. Só não se sabe quando e quanto. Esse que é o negócio, né? Verdade. Todo mundo fica falando, agora estamos com alta taxa de juros. O que sobe e desce, né? Mas sabe quando? Agora, que vai cair, vai cair. Só não se sabe quando. A questão toda é, muita gente hoje, a gente passou por um período aqui nos Estados Unidos, no meio da pandemia, que a gente estava trabalhando com juros abaixo de 3%. Isso não é uma coisa normal. E agora, aqui, que a gente está com alta inflação aqui nos Estados Unidos, está todo mundo tomando esse remédio amargo, que é o preço das coisas subindo no mercado, o preço de tudo subindo no mercado, inflação, juros altos. É o remédio amargo que tem para a inflação, é o juros alto do governo. Isso, infelizmente, ninguém tem controle. É uma questão governamental de parar de imprimir dinheiro e as coisas a um nível mais alto começarem a se estabilizar, para os juros começar a cair de volta. Já há uma tendência, tanto que os juros estavam aumentando, já estão dizendo que agora, pelo menos na última reunião que teve do Fed, subiu, mas já deu a tendência que vai parar de subir esses juros. Então, o que acontece a partir de agora? Há a tendência de cair? Sim, há a tendência. Quando e quanto é que a gente não sabe. A questão toda é, quanto mais você esperar os juros cair no mercado, tem muita gente que está em cima do muro hoje por causa dos juros. Sim. Não vou comprar, o juros está alto, o juros está alto. Uhum. O que acontece quando os juros baixar? Você, teu vizinho, mais o outro, vão todos voltar para o mercado para querer comprar um imóvel. E o que vai acontecer daí? Todo mundo procurando o mesmo produto. E não tem casas para vender no mercado. Uhum. Tem uma defasagem de casas nos mercados. Aqui na Flórida, está faltando 1,7 milhões de casas. Na Flórida, especificamente. Uau. Então, quer dizer, o que acontece? Quando essas pessoas voltarem para o mercado e não tem casa para vender, o que vai acontecer com o preço das casas? A tendência é que o preço das casas vai subir. Então, o que os experts do mercado, não sou eu falando, você pode entrar em outros experts do mercado, mas acompanhe experts do mercado, pessoas que trabalhem com isso e não o vizinho. Estão comentando em relação a isso? Se a casa cabe no teu bolso hoje, independente dos juros, se preocupe com a parcela. Se a parcela daquela determinada casa cabe no teu bolso hoje em dia, você vai lá, faz todo o teu levantamento financeiro, você vai continuar, que nem eu falo para meus clientes, vai continuar com um sorriso nos lábios e conseguir dormir, compra aquela casa. Compra aquela casa e sai do aluguel. Se você não fizer nada, daqui a um ano, você pagou mais 20, 30, 40 mil dólares de aluguel. Essa casa daqui a um ano, 2 anos, 3 anos que você comprou, vai estar valendo 3, 4, 5% a mais do que ela está valendo hoje. Isso, historicamente, nos Estados Unidos, é o normal do mercado. Sim. É subir na faixa de 3,5% ao ano. Então, se você comprar uma casa hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela vai ter subido 20, 30, 50, 100 mil dólares de equity. Onde você teria guardado esse dinheiro? Verdade. Você simplesmente por morar na casa, você vai adquirindo esse equity a longo prazo. Mas nunca pensar numa coisa a curto prazo. Então, que vai cair, vai cair. Compre hoje. Amanhã, quando cair os juros, você diminui a sua dívida, torna ela mais barata e compra a próxima casa de investimento já. É isso aí. Tá vendo, gente? Olha aí as dicas maravilhosas. Dica de ouro que o Gus está deixando aqui pra gente hoje, tá? Dever de casa de vocês aí. Dá uma ligada para ele depois, pergunta do seu próprio caso. Ele vai estudar cada um separadinho, ver o seu quanto que você ganha, quantas suas dívidas, o que você está buscando, porque cada pessoa tem a sua preferência, tá bom? Então aqui nós estamos falando num geral, tá? O que realmente está aqui no mercado hoje para vocês, tá? E agora, não vamos deixar aquele povo, né, que
tem aquele sonho de ter a própria casa, a primeira casa, aquele sonho. Eu mesmo fui ter a minha casa com uns 40 anos, né? Uhum. Porque não encontrei uns profissionais antes na minha vida para poder me ajudar no meu credit score, na minha vida financeira, então demorei todo esse tempo. E eu queria saber de você, quais as novidades para eles, né? Como se diz, tem esperança? Vamos dizer para aquela pessoa que mal consegue ter ali 10%, 5%, que está ali suando para poder ter aquele dinheirinho para dar de entrada. Sim. Sim, existe. Conforme eu comentei antes, esses programas, para quem está comprando a primeira casa, você consegue comprar a primeira casa num programa FHA, com a partir de 3,5% de entrada. Há programas convencionais com 1% de entrada, você consegue comprar e a gente vai ajudar com os outros 2%. Tudo depende da sua qualificação, depende da tua documentação. Existem programas, inclusive, que você não precisa colocar nada de entrada. Down Payment Assistance. Existem programas. Só que isso existe. Basta você qualificar para isso. Entendeu? Por isso que é importante. A gente, no momento que eu vou fazer um long consultation com um cliente, que vou fazer todo um levantamento, é entender os objetivos, o que ele quer, a situação atual dele, para traçar esse caminho. E se ele não está pronto hoje, não estou pronto, não tenho dinheiro, não tenho crédito, a gente vai assessorar ele, vai trabalhar junto com ele, para justamente ajudar com que todos os passos estejam no lugar, que nem eu falo, todas as peças do quebra-cabeça, esteja tudo no seu lugar certinho, para você conseguir não somente fazer o financiamento, mas fazer o financiamento com um custo financeiro mais baixo para você. Porque isso... eu quero fazer um financiamento. Vou fazer com juros de 15%. É possível? É possível. Se a pessoa não fez nada e não se preparou, ela vai pagar um juros absurdo. Agora, se ela fez, vou te dar um exemplo. 2 semanas atrás, eu fechei um processo em Port St. Lucie para uma cliente, comprando uma casa primária com FHA loan, colocando 20% de entrada, sem pagar ponto nenhum, a 6,125%. Uau! O crédito dela estava, se eu não me engano, era 820, 805, o crédito dela, alguma coisa. Então, o crédito super bom. Ajudou. Ela colocou uma entrada super boa na propriedade. A gente entrou no processo dela, a gente conseguiu travar a taxa de juros, tinha dado uma queda na taxa de juros, que a gente fica acompanhando para justamente ver o melhor horário para fazer o rate lock, que a gente chama no processo. Então, é possível? É possível. Depende do cliente fazer o tema de casa, fazer a tarefa de casa e conseguir qualificar para isso. Olha que maravilha. Tá vendo a importância que é ter um bom credit score? Okay, tem 2 perguntas aqui, vamos responder. Então, Gus, existe idade mínima para comprar a primeira casa sendo cidadão americano? A partir de 18 anos. A partir de 18 anos. E não existe idade máxima, viu? Se você tiver 99 anos, quer comprar uma casa com financiamento 30 anos, pode comprar, não tem problema nenhum, não. Nossa. Idade não é limite. Que maravilha. Não há limite para idade. Limite mínimo é 18 anos. Que ótimo, que ótimo. A Sandra disse que se ficou respondido aqui certinho para você, tá? Qualquer coisa. Tem a pergunta agora aqui da Elaine. Tá. Uma pergunta. Digamos que a pessoa que estiver comprando não tem um income alto, mas com crédito bom. A pessoa precisa ter outra pessoa para somar com o income dela? Dependendo, ela pode adicionar, ela não necessariamente precisa. Às vezes tem, por exemplo, se a intenção dela é comprar uma propriedade, somente o nome dela, mas a renda não está tão alta, dependendo do crédito dela, ela pode fazer coisas dentro do crédito dela, de diminuir as despesas, para que sobre mais dinheiro da renda dela, e ela não necessariamente precise botar outra pessoa. Então, no caso, vamos dizer assim, você diria que o importante é ter um bom crédito, nem tanto dinheiro para poder dar entrada? Ou... o dinheiro não é o tão importante. Eu sempre falo, processo de financiamento, o motor do carro do processo de financiamento é o crédito. É o crédito. O crédito vai guiar o teu financiamento para saber que tipo de financiamento você vai fazer, como é que vai ficar os teus juros, o que vai facilitar isso em questão da tua entrada. Sim. Então, seria o crédito, a renda, saber de onde vem a renda da pessoa. Ter como provar. Ter como provar a renda de alguma forma, entendeu? Certo. E quando a gente fala de provar a renda, a gente não está falando só de income taxes. Existem outras fontes alternativas que a gente pode comprovar. Muito cliente que é self-employed, que é autônomo, sim, às vezes faz bastante renda, mas acaba, às vezes, o income taxes é baixo. Essa pessoa tem como comprar um imóvel? Tem como ela comprar um imóvel.
é a gente sentar, ver toda a documentação da empresa dele que ele tem, ou mesmo que ele não tenha empresa, se ele for um autônomo somente no nome dele, Sim. ele pode comprar, ele comprova a renda dele de outras formas e a gente tem como fazer. Porque essa também foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque o que a gente mais escuta como corretores, né, é que a única forma que vocês olham o income da pessoa é através do tax, né, do imposto de renda. Então, não. Isso é mito. É mito? É mito. Uau, tá vendo, gente? Tá vendo só? Isso Até é eu tô mito. aprendendo hoje. Isso é mito, isso é mito. É. Existem várias formas de você fazer o levantamento da renda do cliente. O que acontece? Se o cliente tem a renda dele é no imposto de renda, Sim. ele qualifica para programas FHA, programas convencionais e programas FHA. Então, que são programas que são ligados ao governo, digamos assim. O que dá a possibilidade de você colocar menos entrada e você ter um crédito, uma requisição de crédito mais baixa. FHA, por exemplo, você pode comprar uma casa com FHA com 500 de crédito. Você consegue fazer isso. Okay. Porém, se a tua renda não vem do teu income taxes, Sim. de outras fontes alternativas, você já precisa ter um crédito acima de 680, o ideal. Sim. Então, a requisição de crédito já é mais alta. Sim. E você vai precisar, dependendo do programa, a partir de 10% de entrada. Ok. Então, se teu crédito subiu para 720, 740, vai ficar mais perto dos 10%, senão ele vai ficar mais perto dos 20%. Oh, interessante, interessante. Elaine, espero que tenha respondido a sua pergunta, tá bom? E, pessoal, mais alguma pergunta, dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer aí? O que vocês estão achando dessa live? Estão aprendendo muito igual eu, tô aqui aprendendo demais com o Gus, tá? Mais uma vez quero agradecer demais por estar disponibilizado aqui o tempo dele, né? Eu que agradeço, obrigado. Para vir aqui e dividir a experiência dele, tanto pessoal como profissional, né? Muita, eu sei que é muita informação, tá? É muita coisa. Tem pessoas que anotam, tem pessoas que não. Essa live vai ficar gravada, vocês podem voltar, assistir outras vezes, anotar, né? Ai, que bom, Elaine, então, que ficou respondida a sua pergunta. E podem voltar, podem assistir. E, como eu falei, vai ter as informações aqui do Gus. Vocês podem entrar em contato com ele, tá bom? Gente, tudo isso não vai sair um tostão do bolso de vocês, tá? Tem muitas perguntas também. Eu tenho que pagar por essa consulta. Não, gente, não. Não precisa, podem ligar, pode perguntar. Vocês não têm que pagar nada, tá bom? E, Gus, o que mais? Tem mais alguma coisa que eu queria deixar aqui para eles? Alguma informação? Não, depois a gente vai passar o meu contato para vocês. Sim. Se vocês entrarem no meu site, existe um guia que vocês podem baixar. Ele está em inglês e tem em espanhol. Coisas que você precisa fazer para cuidar, para fazer o processo de compra da sua casa. Então você pode baixar o guia de graça e vai te dar muita informação sobre como que tá, não só informação do que processo de compra de uma casa, mas sobre informações do mercado de hoje, tendências do que vai acontecer, Sim. O que fazer para a compra de uma casa, o que não fazer para a compra de uma casa. Muito importante. Porque as pessoas ficam imaginando, agora eu estou pré-qualificado, estou pré-aprovado, agora eu já vou comprar um carro novo, eu já vou comprar os móveis para casa. Uhum. Então, tem que desmistificar isso. Tem muita informação que às vezes você pega com um profissional e pega com outro, a informação diverge. Então, você precisa se familiarizar com pessoas que estão no mercado, que estão se educando para poder passar uma informação precisa para os clientes, entendeu? Exatamente. O mercado de mortgage, assim como o mercado de real estate, ele é um mercado que ele vai e volta. A gente viu tudo que aconteceu no meio da pandemia. Muitas regras de financiamento de lá para cá mudaram muito. Então, você precisa estar sempre se educando, sempre sabendo o que está acontecendo de novidades no mercado em relação a produtos financeiros que podem ser oferecidos para os clientes. E eu acho que o principal é entender o que o cliente precisa, entender o que o cliente quer, entender qual é o objetivo do cliente, e isso a curto, médio e longo prazo, para que possa assessorar ele de uma forma melhor, para que ele entenda o processo, sempre com transparência, com comunicação, que o processo de financiamento de compra de uma casa, ele é um processo. Não sou eu, não é a corretora, não é só o cliente, é um time. Isso. Se a gente não trabalhar todo mundo com um time, um ficar puxando para um outro lado, o negócio não vai acontecer e vai ficar difícil o processo para o cliente. Então, todo mundo, você precisa confiar no profissional que você está trabalhando para justamente isso. Tem um papo aberto. Se fala, né? Nunca se minta para o advogado. Não minta para o loan officer também. Não deixe de falar toda a informação, porque a gente acaba
pegando essas informações todas, mas a gente não é o poder de decisão. O poder de decisão vai estar lá dentro do banco, num segundo momento, que vai fazer uma checagem a fundo das suas informações financeiras. Então, se a gente sabe a informação de antemão, a gente vai pegar toda aquela documentação para já fazer, estruturar todo o teu processo de financiamento da melhor forma possível, para que quando chegar lá, no underwriter, dentro do banco, o processo já está redondinho, já está facilitado para você. Que ótimo. Gus, você tem mais um tempinho aqui com a gente, Tem, né? vamos lá, Então, vamos lá. Porque tem mais duas perguntas aqui, tá? Eu posso comprar uma casa sem ter nenhum documento de imigração? Você pode comprar, você precisa ter se você está aqui nos Estados Unidos, você quer comprar uma casa e você não tem documento de imigração, você precisa ter um ITIN number e um documento tipo do Brasil, por exemplo, um passaporte brasileiro. Uhum. Você consegue comprar uma casa com esses documentos somente. Um ITIN number, dinheiro. ITIN number, dinheiro e pode ser um passaporte brasileiro. Consegue sim. Que bom, que bom. A outra pergunta aqui também, análise do crédito, income tax, é dos 2 últimos anos? Isso, depende do processo, tá? Na maioria dos processos, sim, os bancos sempre fazem análise dos 2 últimos income taxes para fazer o levantamento da renda. Porém, se você tem uma empresa, por exemplo, e a tua empresa tem mais de 5 anos, e você tem um crédito bom, digamos assim, acima de 660, 680, quando a gente vai fazer essa análise, pode ser que seja exigido somente 1 ano de income taxes. Então, há a possibilidade de você fazer com 1 ano só? Sim, há a possibilidade de fazer somente com 1 ano, desde que você tenha histórico trabalhando na mesma área nos últimos 5 anos. Perfeito, Isso. perfeito. Isso principalmente depende do teu crédito. Quanto melhor o teu crédito, mais fácil você conseguir qualificar com somente 1 ano. Perfeito. Isso entra também, eu tenho muitas perguntas de clientes meus que são autônomos, igual você falou, e que eles sempre escutaram. Você tem que ter 2 anos de income tax. Isso. Então, isso é verdade. A regra é essa, a exceção é que pode ficar com 1 ano só. Ok. Então, isso vale tanto para as pessoas que são autônomos ou não. Ou não, justamente. E se a pessoa é autônoma e, por exemplo, ela não declarou imposto de renda ou declarou imposto de renda baixa, existem outras formas para comprovar a renda. Então, quando a pessoa é funcionária, ela é W2, você tem que ir pelo teu imposto de renda, né? Se ela é funcionária de uma determinada empresa. Se você trabalha por conta própria, você tem tua própria empresa, uma das formas é o imposto de renda, porém existem outras formas também para você qualificar para a compra da casa. Interessante. Que não é um imposto de renda. Interessante. Tem, por exemplo, extratos bancários, carta do contador e tudo mais. Muito bom. Isso. Muito bom. Olha aí, gente. Muitas informações aqui maravilhosas, né? Eu acho que Gente, se eu deixei alguma pergunta para trás, por favor, escreve aqui de novo, fala, eu perguntei, tá? Porque a tela fica muito pequenininha aqui e eu tô tentando ser o máximo cuidadosa possível para não perder uma pergunta aqui de vocês, mas eu acho que nós respondemos todas, Gus. Acho que tá todo mundo aqui. Não, ótimo. Ali meio que coçando a cabeça. Se ficar alguma outra pergunta, entre em contato com a Elza, comigo, que a gente puder ajudar. Vai ter depois o meu link, acredito aqui, o meu e-mail, meu WhatsApp. Tudo. Então, que vocês precisarem ter o meu contato aí. E vai ter meu site também para vocês baixarem o guia, que eu puder ajudar vocês em relação a isso. Vocês, tanto que estão no Brasil, quanto pessoas que estão aqui, e que mesmo acham, eu não vou conseguir comprar uma casa. De repente você consegue agora. Por que não? Basta tentar. O que não pode é desistir antes de tentar. Exato. Né? A gente precisa tentar e saber. Se não conseguiu, ok, vamos te preparar, vamos te assessorar para você conseguir fazer isso um pouquinho mais adiante. Não é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. De um jeito ou de outro, a gente vai trabalhando aqui com vocês para que o sonho de vocês possa se tornar realidade. Isso. Tá bom? Eu sempre falo, o impossível a gente faz todo dia. Milagre demora um pouquinho mais, mas a gente faz. Mas acontece. Verdade, muita verdade. Isso. Então, gente, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Foi uma live maravilhosa, muito interessante, muita informação valiosa. E mais uma vez, vai ficar gravada, tá? Vou deixar lá no meu Instagram, tá bom? Vai ter o Instagram do Gus, vai ter o WhatsApp dele, o link do manual dele para vocês imprimirem tudo ali gratuito, para vocês se educarem cada vez mais. Qualquer dúvida, anotação, entre em contato com a gente, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar vocês.
Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Elza. Obrigado, eu te agradeço. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí. Estamos te aguardando, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.